pessoal, boa noite. Mais um podcast. Na verdade, o 7º podcast já. Tá vendo, Gabi? Começamos um dia desse. Passa muito rápido. Muito rápido. Já estamos no 7º podcast. E hoje a gente está recebendo o chefe do Poder Executivo, Legislativo Municipal, que é o vereador André Saulo, mais conhecido como André de Bal. É vereador de 3º mandato, André? 4º mandato. 4º mandato já, né? Tem uma experiência larga e está na 2ª presidência, né, agora? Não, na verdade eu estou na primeira, né? Na primeira, né? A segunda eu assumo em janeiro. Ah, você já foi eleito, Já. reeleito no caso, vai assumir ainda em janeiro. Isso. Ah, ok. Então estamos aí agora, viu, gente? Eu sei que muita gente vai querer fazer pergunta, mas infelizmente não vai poder. As perguntas que chegaram eu já anotei aqui. Vou fazer num momento seguinte, lá para frente, a gente vai ter essa possibilidade das pessoas entrarem com a gente aqui online e fazer as perguntas que assim desejarem. Esse é o papel do podcast, é o papel da informação que a gente tem para dar e oportunizar as pessoas para participar também do podcast, né, Gabi? Isso aí, minha gente. E sigam a gente na rede social, vitoriacast.pe. Não, sem ponto, né? Sem ponto. Sem ponto. VitoriaCast.pe. E no YouTube, se inscreva no nosso canal, VitoriaCast. Ok. Bora lá bater esse papo. Vamos bater esse papo. André, eu queria que você se apresentasse. Eu sei que você é advogado, eu sei que você é professor de História do Estado, como eu sou professor, advogado, como eu sou advogado, e vereador, não é? E vem assim já há algum tempo, 4º mandato, já tem uma larga experiência na casa, já sabe os caminhos das pedras dentro da casa. Então a gente queria saber de você como é que estão as coisas na Câmara hoje, como é que está o clima. Eu perguntei isso aos meninos quando estiveram aqui, Lorinaldo e Carlos Henrique, e eles deram a visão dele. Eu queria a sua visão como presidente, como é hoje administrar aquela casa? Tranquilo. Tem 19 vereadores, mas todos os 19 sabem o seu papel, todos eles, a gente tenta dar a mesma oportunidade em termos de assessoria, todos eles têm liberdade para marcar audiência pública. Se a gente fosse inclusive olhar a questão do rito que seria preciso, teria que passar pela presidência tudinho para ser marcado, ser votado em plenário, mas a gente aboliu essa questão e deu a liberdade para todos, sendo da oposição, sendo da base, para marcar a audiência que achar necessária, fazer a discussão que achar necessária, e a gente está tentando dentro do limite dar o mesmo direito para os 19, né, vereadores. Isso é importante. Falar em direito, eu sei que eu já passei na Câmara, já fui assessor da Câmara faz muito tempo atrás, e era muito restrito as coisas lá, principalmente a questão do suporte físico e do suporte também financeiro para o vereador trabalhar, para ele manter o gabinete dele. Como é que isso está hoje, André? Veja, lá hoje em dia a gente não tem... Todos os vereadores têm a mesma quantidade de assessores em seu gabinete, algo em torno de... São 7 para cada gabinete. Aí, logicamente, lá tem a estrutura da ouvidoria, tem a estrutura da procuradoria, e as outras estruturas que precisam, o pessoal que vai fazer a limpeza, que vai fazer a questão da parte financeira, que eu escutei alguns colegas, tanto é que os profissionais que ficam lá é o mesmo que estava no período da maioria da presença de Romero, da presença de Novo, porque são pessoas que têm experiência, a gente deixou os mesmos. Inclusive em serviço geral lá, ficou algumas pessoas de Novo, tudo, a gente procurou não fazer nenhum tipo de perseguição, respeitando quem já estava trabalhando, continuar a trabalhar. A gente vai ter que fazer um concurso, tendo em vista que Vitória de Santo Antônio nunca teve esse concurso, mas a gente está tentando fazer da maneira mais, como é que se diz, da maneira mais harmônica possível. Transparente também. Transparente, vai ser transparente, mas assim, da maneira a gente está estudando, porque na verdade a gente não pode fazer concurso para os cargos que são do gabinete do vereador. Competência do vereador indicar. Isso aí, o vereador tem a livre nomeação, nomeia quem quer, esse cargo que eu falei para vocês, mas os outros cargos, como cargos que vão cuidar da parte da administração, da parte financeira, da controladoria, alguns desses cargos a gente muito provavelmente vai abrir o concurso. A gente está em conversa com o Ministério Público também, que está nos auxiliando, porque na verdade teve uma denúncia para o Ministério Público, no sentido de cobrar concurso aqui na Câmara, concurso público. O Ministério Público fez sua parte,
mas foi de uma maneira muito gentil. Inclusive o Ministério Público só tenha cuidado, que a gente sabe que tem pessoas que estão trabalhando há muito tempo lá e que o concurso pode tirar a vaga dessas pessoas, então não é uma coisa tão simples para a Câmara de Vereadores. Mas aí a gente tem que fazer o que a lei, né, manda, mas está tudo muito tranquilo. A gente não sei se vai ser já no próximo ano, muito provavelmente no próximo ano, quando passar a eleição, mas a gente tá com a quantidade de vereadores, a qualidade e a quantidade de vereadores está no sentido de um respeitar o outro. Logicamente que discussões lá sempre vai ter, lá é uma casa de debate. Exatamente. Né? Estou aprendendo muito, coisas que eu penso, e acho que você continua aprendendo o resto da vida, né? A gente sempre tem muito que aprender naquela casa, e cada vereador que traz tem sua experiência de vida. A gente, ao conversar, ao lidar com esse vereador, nós vamos aprendendo e vamos ensinando um pouco também. Você. Nós recebemos, André, aqui no nosso podcast, no VitóriaCast, 2 vereadores lá da sua casa, né? Posso falar assim? Da nossa casa. Da nossa casa. Nossa casa. Casa do povo. Casa do povo. E eu questionei a eles a questão de um ser de oposição e a outra ser de outra situação. Isso. Ela não entendia isso. Porque pra mim, vereador só tem 2 funções e é essa. A função vereador é vereador, não tem esse de estar de um lado e estar de outro. Eu queria saber de você, se você é a favor da atual gestão, que estamos aqui. Se apoia a atual gestão. Sim, eu me elegi no palanque da atual gestão e a gente está fazendo o que pode, logicamente, que a minha função lá é de mediar, então, mesmo sendo governista, eu tenho que dar direito a quem é oposição. Direito esse também que foi me dado na época que eu era oposição também, eu não posso tirar, criticar. Faz parte da democracia. Faz parte, Se você não tiver isso, a gente entra para um sistema ditatorial. Com certeza. Então, estou muito feliz assim nesse sentido. E a gente tem os membros que fazem parte da oposição, às vezes em determinados assuntos estão errados, a gente tenta mostrar, e às vezes estão certos, e eles mostram a gente também. Está todo mundo para aprender lá, um com o outro. E é interessante, a liberdade de cada um dar a sua opinião, mesmo errada, porque no futuro você pode dizer só uma coisa: você teve todas as oportunidades de convencimento, isso faz parte da democracia. A democracia sem 2 lados não é democracia. É verdade. Não é democracia. Porque eu posso, aqui em casa mesmo, eu concordo com uma coisa, eu quero uma coisa, você quer outra. No fim você vence, né? Você manda, é você, tudo bem. Mas eu pelo menos gritei, eu falei, eu reclamei, entendeu? Eu tento, mas eu tento, né? Você que tem um cunho mais de ditadorazinha, sabe? Você quer ditar normazinha. Mas eu acho que isso é em quase todas as casas, eu falar bem baixinho, mas é mais ou menos isso. A gente pensa que manda, mas não manda, Bruno, é só impressão. Gente, aí eu queria outra pergunta que o pessoal fez, que eu sei responder, mas que você pode responder. O salário do vereador hoje é quanto? O salário do vereador bruto é R$10.000, líquido, se não tiver nenhum empréstimo, nem desconto, é 7 mil e uns quebrados. Em algumas coisas. Tem gente que por conta dos empréstimos, por conta da questão de pagamento de pensão, tudinho, que o povo não faz ideia de quanto recebe. É uma ilusão. Não, mas no Brasil a única coisa que dá cadeia é não pagar pensão. Mas no caso de um vereador, uma pessoa que tem um trabalho fichado, como diz, o vereador é fichado, não tem como sonegar imposto e nem pensão. Verdade. Tá morto ali. Mas o povo, sabe, eu perguntei isso a você, eu sei quanto é que ganha, que é o mesmo valor do secretário. O pessoal tem uma ilusão, acha que o vereador ganha milhões. E nada disso é verdade. Ele tem uma estrutura para trabalhar hoje melhor do que tinha na minha época, mas é pequeno o salário. Ou seja, hoje um professor do Estado que tenha alguns, vamos dizer assim, algumas qualificações, mais qualificações, que tenha um bom tempo, que tenha tempo integral ou escola técnica, ganha isso. É mais ou menos isso aí. Então, você nota que já não é mais aquela coisa tão distante. Então, não vi ainda um vereador rico. Não tem, mas não é por ser vereador. Não é por ser vereador. Tem, mas não é por ser vereador. Rico não tem nenhum. Eu já vi ficar pobre. É verdade. Eu já vi ficar pobre porque entra ali, o compromisso é muito alto, muito grande os compromissos, e querem assumir as coisas, querem ajudar, terminam entrando no patrimônio pessoal, que já tinha. Essa é a prática. Tem outra pergunta aí, deixa eu ver aqui, Gabi. Deixa eu dar uma filadazinha aqui, que eu não me lembro de tudo, não. Sim, a estrutura já perguntei. De quanto é o duodécimo hoje? R$1.200.000. Aí veja, quando você fala 1.200.000, existe uma distribuição legal de 70% e 30%. Isso. Você não pode misturar. 70%
é para ser usado no... Até 70% pode ser usado com pagamento de salário de funcionários. Salário. 30% para as outras despesas da casa. Despesas. Não pode misturar esse valor. Não, pode misturar no sentido que você pode gastar mais, pode gastar menos dos 70%, só nunca pode ultrapassar. E às vezes é muito complicado, porque tem algumas coisas, por exemplo, que é considerado 70%, 30%, então tem essa discussão na jurisprudência e termina tendo algumas complicações por conta disso. No caso, um vereador, ele tem um gasto assim, ali dentro do gabinete que fala, né? O gabinete dele já falou, ele tem 7 cargos. Ele tem 7 funcionários, o que tem o maior salário, para se não me engano, é 3.700. O que tem o menor salário é o salário mínimo. São 7. São 7 pessoas que é nomeado pelo vereador. É nomeado pelo vereador. O vereador faz a seu bel prazer. Dele. São 7, né? Já tem uma estruturazinha razoável. Antes a estrutura é muito boa. A estrutura a gente não pode falar, não. O que a estrutura termina não sendo boa é, por exemplo, a gente sabe que tem vereadores que trabalham com saúde e eles bancam, por exemplo, combustível, motorista, tal, não consegue. Não consegue, não. Para poder manter uma ambulância rodando no mês, você gasta mais do que o salário, ou perto do salário de um vereador. Não consegue realmente. Então termina as pessoas colocando realmente do dinheiro. Você falou do dinheiro das outras atividades dela e tal, aí mistura, né? Eu não vou dizer o nome, mas eu tenho um vereador que ele foi vereador no passado, jamais voltaria para ser vereador porque ele entrou no negócio dele. Entrou no patrimônio dele. Pessoal, entra. E o povo tem a ilusão, é uma falsa ilusão, de que o vereador está ali, vai ficar rico, está ganhando muito dinheiro, e eu sei que não está. Eu acho que tem muito problema. Veja, na verdade é o seguinte, vereador ganha um salário muito bom. É um salário dentro do que a gente vê no cenário atual. Isso. A gente vê um salário mínimo a R$1.200 e o salário de um vereador, mesmo que bruto, a R$10.000, a gente não pode dizer que não é um bom salário. Contudo, feito você falou, não é um salário para deixar ninguém rico, até porque tem gastos dentro do que é normal e tem até aqueles gastos que não é normal. O vereador termina entrando com muita assistencialismo que não seria o mais adequado, mas infelizmente pela situação que a população está, a gente termina gastando com isso aí. É difícil não ter. Tem vereadores nessa gestão, não vou falar o nome de ninguém, mas tem vereadores que nessa gestão estão passando dificuldades no sentido não de alimentação, nada disso, mas dificuldade de conseguir pagar a sua prestação do carro, de conseguir manter um gente que tem. Essa é a realidade. Eu não queria dizer isso a ninguém, mas eu sei disso. Eu sei, inclusive, eu conheço vereador assim. Lógico que eu não vou falar quem é uma questão pessoal de cada um, mas a gente sabe que tem vereador. Na legislatura passada, eu sabia de vereador que era melhor que ele tivesse arrumado outra coisa da vida dele, porque não foi bom para ele, a nível econômico, financeiro. Não, financeiramente, eu digo às pessoas que, cuidado, se entrar, pode levar aquilo que você juntou de suas economias dentro de suas outras atividades. É feita a construção de uma casa. Você começa a construir uma casa, eu passei por isso, tinha 2 carros na época, fiquei de pé. Os 2 carros foram para dentro da construção. E eu não terminei a construção ainda, fiquei devendo ao banco. Complicado. É a mesma coisa. André, eu queria sair um pouquinho dessa parte de Câmara, vamos dar uma viajada, e você como advogado, eu vou explorar um pouquinho você, tá? Vamos bater um papo mais assim. Eu entro hoje na internet para ver as questões do Brasil. André, eu fico tão frustrado, tão assim, eu terminei um curso de Direito agora há pouco, tenho uns 3 anos só, e fiz uma especialidade em constitucional. Eu gosto muito de constitucional. Não dá dinheiro, você sabe disso, mas o que eu quero é ensinar. Eu vou voltar à sala de aula, à faculdade, quero voltar para a faculdade, para mim serve. E eu vejo, eu não sei se eu aprendi errado, eu não sei se foi os professores meus que não sabiam nada, e nem os livros também, mas eu vejo tanto absurdo hoje cometido pelo Supremo Tribunal Federal, tanta coisa assim, sabe, que eu busco conhecimento, eu busco informação, né? Eu estou aprendendo, então como eu estou aprendendo, eu digo, não é porque eu sou muito burro, eu vou procurar melhor essa informação, porque eu acho que quem está lá em cima no Supremo sabe de tudo. E quando eu bato, eu começo a ver a Constituição brasileira, eu já li ela umas 3 vezes ou mais, começo a pontuar as coisas, eu vejo que não, a Constituição é exatamente o contrário que estão fazendo. Por exemplo, inquérito. O Supremo Tribunal Federal não tem, na sua autonomia jurisdicional, competência para abrir inquérito. Nenhum órgão judiciário. Ele pede, no caso, ao Ministério Público Federal, no caso, para abrir. E eu estou vendo inquéritos sendo abertos. Eu não vou entrar em nome nem em detalhes, mas eu vejo ele abrir inquéritos e ele mesmo julgar coisas contra ele, que também eu aprendi que isso não pode acontecer. A vítima julgar
Por exemplo, se você cometer um crime contra um juiz, aqui de primeira instância, a lei proíbe que esse juiz seja julgador daquele caso seu, vai para outra instância. E a gente está vendo isso acontecer, André. Eu vejo juristas como Ives Gandra e outros grandes juristas falar a mesma coisa. E aí? O que é que você acha disso, André? Como advogado. Veja, que existe uma questão que é de usurpar a competência de um outro poder. E já teve decisões que veio por parte do Supremo, que sim, ao meu ver, ele usurpou a competência do Legislativo. O Legislativo, em determinadas questões, não se manifesta. Chega um momento que termina o Supremo estender determinada lei para, por exemplo, a questão do preconceito. Tem muita coisa que hoje em dia a pessoa responde que não está na legislação. Por exemplo, a questão do direito penal do aborto, a questão de que a gente sabe que pela legislação só poderia ter aborto de duas formas. Seria a risco da mãe. Já está na lei penal. Já está na lei penal, a questão do estupro, ou seja, só tem duas, mas a questão do anacéfalo não está na legislação. Não está na legislação. Isso já foi uma criação da jurisprudência do Supremo. Isso aí eu acho que, mas não só nesse caso como em outros, eu vejo às vezes essa questão de usurpar a competência. Essa invasão. Contudo, é muito complicado pelo seguinte, a gente sabe que o titular da ação penal é o Ministério Público. Ele é o eu aprendi assim também. Estamos iguais nisso aí. Não é verdade. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, veja, a questão do inquérito necessariamente não quer dizer a questão da denúncia. Então, eu vejo que o Supremo tem competência sim para poder fazer com que... Porque, na verdade, às vezes, eu não vejo a competência do Ministério Público para poder vetar um inquérito. Veja o seguinte, que na hora de apresentar uma denúncia... Que é o passo inicial. Que é o passo inicial. Quer dizer, na verdade, a denúncia às vezes não é o passo inicial. Porque, inclusive, um processo poderia ter até sem denúncia, né? A gente sabe que... mas, assim, na denúncia que o titular é o responsável, o competente é o Ministério Público, aí realmente não pode. Eu não vi o Supremo fazer isso até agora, por exemplo. As investigações que teve... A gente viu o caso agora daquele deputado. Daniel... eu sei, o Fortão. Veja... Apesar de pode ter tido alguns abusos do Supremo, assim, eu vejo que teve um abuso muito forte também das pessoas, dos deputados, de querer abusar da prerrogativa da imunidade parlamentar. Mas aí deixa eu falar, deixa eu fazer uma desculpa da imunidade. A lei penal já prevê três condicionantes que a questão da inviolabilidade da palavra no exercício da função, está lá na Constituição, artigo 52, se não me engano, da Constituição. Eu não me lembro o artigo. 52, Está lá dizendo isso. O deputado é inviolável nas suas palavras, ações e atos em referência ao seu cargo. Ele fala que ele é inviolável por toda esse pronunciamento que ele tiver, palavras e atos, por tudo. Mas só que na lei penal, você pode ser penalizado por injúria, calúnia, não é? Difamação. E difamação. Está lá já existe a lei. Então, qual é o limite da minha liberdade de expressão? É isso aí, eu entendo assim. Se você não cometeu nenhuma injúria, nenhuma difamação, nenhuma calúnia, o resto para o deputado serve. Mas aí eu vejo que tem coisas... O cara, esse Daniel, eu não sei nem o nome dele, é um cara insuportável. Não é o Silveira? Daniel Silveira. Esse cara é insuportável, arrogante, prepotente, é tudo de ruim. Mas o que defendem é que ele está usando a prerrogativa dele, que ele não pode ser usurpado ali. Porque a Constituição fala isso. Inclusive fizeram um adendo para dizer quaisquer, botaram essa expressão no artigo 52, quaisquer palavras e atos. Ou seja, se sobrepondo até o próprio Código Penal. Não, e a Constituição se sobrepõe. O Código Penal é infraconstitucional. Infraconstitucional. Mas a questão que eu falo é o seguinte: nada no Brasil pode ficar sem ser julgado, digamos assim. Então não tem nenhum ato que não possa ficar fora do julgamento. Sim. Por exemplo, Lula. Quando Lula teve aquele vazamento feito pelo ex-juiz Sérgio Moro, que no vazamento deu a entender, que depois se viu que não é bem isso, mas que pegou parte do que interessava e colocou na imprensa, jogou na mídia, entendendo que Lula estava assumindo um ministério para se salvaguardar e não ser preso. Não ser preso. Qual foi a argumentação na época, se não me engano, do ministro Gilmar Mendes, que é um ministro que eu tenho uma admiração muito grande?
de Gilmar Mendes foi que tinha desvio de finalidade naquilo que Lula estava fazendo. Então, Dilma, no caso. No caso de Lula, o desvio de finalidade era de Lula, que Lula estava sendo ministro para poder escapar do processo. Depois, até o próprio Gilmar disse, não, que fui levado a crer nisso aí e tal, depois que veio os outros áudios, por conta daquela chamada vaza-jato. Vaza-jato, é. Gilmar disse que, se soubesse de todas as informações, não tinha feito isso aí. Então, veja, o Supremo, sim, às vezes faz isso, mas a gente tem que entender que ele é a última palavra com relação à questão jurídica no país. Certos assuntos, a gente não pode ficar, a gente não pode pensar que um deputado, porque está dizendo qualquer palavras, que essas qualquer palavras seja absoluta, porque na própria Constituição, e eu sei que você é um excelente constitucionalista, a gente sabe que não tem um princípio superior ao outro. Às vezes tem uma contradição, mas essa contradição, no caso concreto, é que vai se decidir qual é o princípio que vai ter prioridade. Então, muitas vezes, um princípio vai contra o outro. A mesma coisa é no julgamento, às vezes ali. E outra coisa também, nesse caso do Daniel, que eu quero dizer, Daniel foi julgado, quando ele foi julgado, porque teve a denúncia. O pessoal às vezes está apontando ali como se fosse uma perseguição por parte do Supremo, mas veja, se o Ministério Público, no caso do Procurador-Geral da República, não fizesse a denúncia, não tinha sido chegar ao julgamento. Até porque o Supremo, ele não age de ofício, ele tem que ser instigado, ele tem que ser provocado. E foi provocado por partidos políticos. E não pela Polícia Federal. Partidos também fizeram isso. Não, o que deve ter, porque dentro desses órgãos tem partido político no meio, tem tudo. Tem tudo. Então, na verdade, ali a Polícia Federal que pediu, mandou aquilo ali, queriam, em determinadas fases, queriam que a investigação acabasse. Ele disse, não, eu quero que continue a investigação. Mas, na hora de, se não tiver denúncia, o Supremo não pode avançar. Depois que terminar a investigação, tem que ter denúncia. E a denúncia só quem pode fazer é o titular da ação penal, que é o Ministério Público Federal. Então, concordo com você, vejo que o Supremo, muitas vezes, a gente sabe que ninguém é isento. Se for colocar lá a questão de um caso que diga respeito à questão de religiosidade, a gente sabe que a gente vai ter ministros ali que pensam de uma forma, outros pensam de outra, e eles vão ter que colocar sua interpretação. A Constituição, na verdade, não é só aquilo que a gente lê, é aquilo que vai ser interpretado com o tempo e vai se mudando a jurisprudência do Supremo. Veja, mesmo em lugares mesmo em épocas que a Constituição não houve uma alteração, não teve nenhuma PEC, mas muda-se o entendimento, né? Então, se a gente fosse olhar direitinho, pessoas que é condenado, feito Lula, antes de transitar e julgado, era para ser considerado inocente, mas veio a lei da ficha limpa. Nesse caso, eu tenho minhas críticas a ela, mas não vou fazer minhas críticas, e a lei da ficha limpa determinou, não, mesmo que a pessoa ainda é inocente, o Estado de Lula era inocente, mas a lei determinou que se tiver um julgamento... Em segunda instância, ou feito por um colegiado, né? Porque às vezes a primeira instância já é colegiado. Aí você já fica morto ali. Então já determinou isso aí. Então, eu vejo alguns erros do Supremo, sabe? Eu vejo alguns erros, mas... Outra coisa também do Supremo é assim, a gente não pode pensar que o Supremo, as pessoas que estão lá, são as mais preparadas não, porque é uma indicação política. Eu queria só fazer um parênteses para você aí, senão eu esqueço. Eu sou velho, eu esqueço, sabe? Você está mais novo. Olha, eu acho que o grande problema do Supremo é a forma como eles chegam lá. A forma de indicação política. Porque, veja, entenda, hoje nós temos dos 11, nós temos 6 que foram de Lula e Dilma. Esses indicados, que você pode ser ministro do Supremo. Inclusive, eu não sabia, lendo a Constituição eu vi, eu não preciso ter curso de Direito para ser ministro do Supremo. E eu já tive um caso no Brasil, foi Barata Ribeiro, que era médico, na década de 30, se eu não me engano, 40, e foi indicado, por Getúlio, inclusive, para ser ministro do STF, Barata Ribeiro. E é uma indicação política, deveria ser uma instância técnica, jurídica. Eu defendo que o cara, para ser ministro do Supremo, hoje, ele deveria passar de juiz primário até juiz desembargador, e só aí escolher, não só pela escolha técnica, mas também uma parte pela escolha política. A política tenha um pedaço daquela escolha, não todo como tem hoje, mas vamos dizer 30% indicação do presidente e o restante por acesso de carreira, por currículo. Aí você teria um judiciário realmente não politizado. Porque o judiciário, onde acontece isso, Estados Unidos é assim também, só que os Estados Unidos é paritário, não é 100% o presidente.
é politizado. Porque o grupo político que está no poder, que vai colocar, ele vai colocar inimigo dele lá? Não vai. Vai colocar os amigos dele, os parceiros, e eles vão atender. Isso é lógico. O pessoal fica se debatendo com questões outras que eu acho o seguinte, não, muda esse esquema, aí vamos para o Senado. Quando a gente vai pensar em mudar, quem tem essa prerrogativa de fiscalizar o STF, Porque, na verdade, depende do Senado, né? Depende do Senado. Mas, gente, entenda uma coisa. Como é que um senador, respondendo inquérito no próprio Supremo Tribunal Federal, lá, inquérito não, processo em andamento já, bem adiantado, vai votar alguma coisa contra o próprio STF? Não vai. Então, o grande problema é esse hoje. Muita gente pergunta, por que não abre um processo de impeachment? O processo de impeachment não quer dizer a cassação automática. O cara vai ser avaliado, vai ser julgado, e no final vai ter a decisão do Senado. Mas o Senado não pode fazer, o presidente do Senado não tem essa competência hoje. Tem, ele tem essa competência de abrir ou não o processo, mas não abre. Eu não estou dizendo que ele está certo nem está errado, ele deveria dar andamento nas coisas. Aí você veja o seguinte, qual é o meu entendimento de tudo isso? É que o processo de escolha dos ministros totalmente equivocado. Nunca vai ser realmente uma escolha técnica. O pessoal quer um julgamento técnico e a gente tem um julgamento político e vai ser sempre assim. Eu penso que deveria ser, é um caso a ser estudado. É muito difícil encontrar uma solução para esse problema, porque, veja, no Supremo hoje, a gente sabe que uma parte é composta por pessoas que foram promotor, que foram advogados, que foram juízes, não tem... Os assessores. No Supremo não tem, como se diz, a questão do feito que você tem, por exemplo, no TJ, de ter aquele quinto constitucional, de ter a vaga direcionada para certo. Quem milita como advogado, de ter a área do Ministério Público, de ter os 3/5 de juiz de carreira. Mas veja, no Ministério Público, nos tribunais, nos TJs dos estados que tem isso, será que a política também não termina sendo tão forte quanto? Termina, é forte. Ela não deixa de ser. Nós somos políticos. Nós somos homens por natureza política. Você faz política na sua casa. Verdade. Isso não adianta. Aqui em casa ela torce por uma certa... Tem uma tendência política diferente da minha. Aqui ela é minha opositora em casa. Isso não vai deixar de existir. Mas eu digo assim, o nascedouro, a gênese do ministro tem que ser técnica. Não, tem que estar preparado. E por isso que eles são submetidos ao Senado. Né? O Senado vai lá para justamente fazer uma verdadeira... Era para fazer perguntas, para ver fazer uma sabatina mesmo. Uma sabatina verdadeira para ver se as pessoas estavam preparadas, né? Então aí até nisso vai ter a política, né? Os senadores né? É complicado. De oposição, não apoia. Não é fácil. Deixar esse último agora que Bolsonaro indicou na geladeira um tempão. Que geralmente é um cargo que... É muito rápido, é muito rápido. Ô Bruno, tu tá vendo aqui o olho dele brilhar? Política. Ah, mas eu gosto. Esse aqui, ó. Mas eu gosto. Esse aqui, pra falar de política. Não, minha gente, eu fico mais quietinha porque assim, eu não domino. Não, né? mas aí não você. Mas aí você. Não, mas eu queria voltar aqui pra cidade. Porque... vamos votar então. Vamos que votar. É onde eu ainda consigo. Traga. Entendeu? Então a quinta pergunta que você vai fazer. Isso, eu queria saber qual é a sua opinião sobre esses 17 meses já? 17 meses. Dessa atual gestão aí que está em Vitória de Santo Antão. Olha, eu sou muito suspeito para poder falar. Mas é bom que você fala. Já que eu faço parte do grupo. Mas você é o cara isento, você faz parte. Eu gosto também da administração dele, gosto dele como pessoa, mas não impede da gente ter uma opinião, às vezes até... Eu vou dizer a você uma coisa que eu nunca vi nesse tempo que eu estou na política. Gosto muito do seu Elias, tem sua história registrada em Vitória. Gosto de Aglailson velho. Aglailson pai. Isso. Como prefeito, assim, correu atrás de uma maneira até, às vezes, um pouco por fora das quatro linhas, como se diz, mas corria atrás, tentava trazer as coisas. Mas talvez essa vontade que Paulo tinha muito de ser prefeito, eu vejo ele preocupado com todos os aspectos aqui em Vitória de Santo Antão, todos. Posso fazer só E você acha que ele acaba se perdendo nisso? Acho que ele não consegue fazer tudo, porque só consegue fazer tudo é Papai do Céu. Papai então, do céu. Às vezes, ao tentar resolver 100 problemas que se tem, você termina não conseguindo resolver alguns. Eu vou só fazer a pergunta não foi para mim, mas eu vou fazer um adendo assim, ao nosso presidente, que é o seguinte. O que eu admiro mais em Paulo nessa gestão não é o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer.
Por isso eu não fiz nenhuma avaliação ainda dele. Eu só vou fazer a avaliação dele no tempo certo que eu achar que ele realmente merece ser avaliado. Mas ele está com uma vontade, um ímpeto muito grande para fazer as coisas. Está fazendo coisa errada que eu não faria? Eu acho que sim. Está fazendo coisa certa que eu nunca vi também está fazendo. Está fazendo as duas coisas, né? Mas assim, um julgamento melhor, sabe, Gabi? No meu entendimento, para eu fazer esse julgamento e chegar aqui, só vai ser mais para frente. Quando eu ver realmente o que é que ele vai poder entregar. Muita gente fala de assessor de Paulo. Eu não falo de assessor dele, porque assessor não sai na chapa, na placa de inauguração, não sai nome de assessor, sai nome do prefeito. É verdade. Quem vale é o prefeito. Então, se ele botou assessor... Né? Nem às vezes, quando o vice é brigado, não sai. Quando o vice é brigado, nem sai. Já viu nome de praça com nome de vice? Nome de rua com nome de vice? Não sai. Então, é o prefeito. Então, o que ele fizer, assessor, ele tem que entregar o que a população quer. É isso que a gente tem que analisar. Se fulano é ruim, mas fulano eu é bom, acho que deve ver as necessidades da cidade, claro, as prioridades. Deve conversar, fazer plebiscito, concordo com você. Eu concordo com você, ver as prioridades, não é, presidente? Veja, eu concordo com vocês dois e de que ele está tentando fazer. Ele tem um foco muito forte com relação a alguns pontos que eu sei que ele vai entregar, coisas que Vitória já poderia ter, como aquela questão da expansão, que vai melhorar muito o trânsito ali do viaduto, que na saída daquele, onde, que, se não me engano, até o nome que a gente colocou foi o nome do, que era o engenheiro da ponte, que seria morreu. O português. O português, doutor Paulo, se não me engano. Sérgio. Doutor Sérgio. Então, veja, aquilo ali é a ponta militina. Aquela ponta militina vai ser muito importante. Mas essa ponte da militina, ela já não estava... Não. Ela tinha sido começada com Elias. Isso, ela já tinha sido começada, mas não foi concluída, não. Sim. Mas quantos anos já que começou? Um bocado de tempo já. Elias começou no ano que... No último ano de governo dele, ou um ano antes do último ano. Foi. Aí não teve continuidade pelo governo anterior, só pode ser retomada agora. Tem uns 6 anos. Tem uns 6 anos que foi recomeçado, sendo que aquela ponta é só o primeiro passo. Veja, aí eu tenho que tirar o chapéu também para o deputado, né, candidato a senador André de Paula, quando na verdade ele colocou uma verba de algo em torno de 3.300.000 para que já está naquele projeto, que não é especificamente para a ponte, mas é específico para poder fazer um fluxo viário saindo ali de Águas Brancas. Vai pegar onde é aquele Parque Major Expedito. Ele colocou isso agora, André? Não, colocou, o dinheiro já está na prefeitura. Já está na prefeitura. Já está na prefeitura. Colocou, e vai ser feito ali todo um trajeto, que a pessoa sai ali na antiga CRC, né? Ali, exato. Então isso eu acho que vai ser muito importante para Vitória. A quantidade de pessoas que moram ali naquela região é muito grande. Ali fica completamente... É ali pro lado do Cajá? Pro lado do Cajá. Realmente, aquele trânsito ali tá muito forte, terrível. Muito forte. Então isso é uma obra de grande impacto, no meu ver. Outra obra de grande impacto foi a preocupação dele, que eu acho que ele entrega ainda esse ano. A questão das creches. Ele prometeu ao todo, se não me engano, 15 creches. 15 creches, que eu acho desnecessário aqui para nós dois. Eu acho que o número foi um número de campanha, mas que ele tem que ver a realidade da necessidade dessas creches, realmente. Se tem 15 creches em Vitória... Veja, tem um estudo que, na verdade, mostraria que precisaria delas. Das Contudo, precisaria, porque é 4 mil pessoas e tal. Mas o problema não é só isso. O problema é que a prefeitura não teria, eu acho que não tem, como bancar as 15 creches daquele porte. Então, muito provavelmente vai ser algumas creches naquele porte, e outras vai ser pegando do programa emprestado de outras cidades que funcionou, aquela creche do bairro, onde você faz de menor porte. Então acho que vai ter uma intermediação com relação a isso aí. Eu acho que ele entrega esse número até mais. Agora, daquele porte, eu acho que de 4 a 6, se fizer, já é suficiente para a Vitória de Santo Antônio. Bom tamanho. E entre outras coisas que ele quer fazer, uma coisa dele que eu estou gostando muito, por exemplo, é sempre estar negociando com os funcionários. Não fechar a mesa de negociação. Eu queria até perguntar uma coisa para você. Tem uma pergunta que eu ia esquecendo, não anotei aqui. Aqui, ó. Os professores. Fala em negociação. Como é que está essa negociação com os professores? Não, a negociação já foi concluída porque já foi aprovado o projeto e o aumento, o reajuste. De quanto? De 15%. Os professores estavam em greve, saíram de greve. Saíram da greve. Foi considerado ilegal a greve, não é isso? Pronto, isso é um ponto positivo para Paulo, porque mesmo a greve tendo sido considerada ilegal, ele não fechou a porta. O sindicato me procurou, pediu para a gente marcar mais uma reunião com ele para continuar a negociação. Ele continuou, ampliou a proposta, a proposta não em termos de percentual agora, mas no sentido de retroagiu a janeiro, que seria abril, e no sentido de quando chegar no mês de novembro ou dezembro, se o dinheiro que chegar à prefeitura for o que espera o sindicato, ele sentar de novo para poder negociar uma complementação desse reajuste.
Então, veja, mesmo depois, já não se podia fazer greve, a força já ficaria menor da categoria lutar. Então ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado de satisfazer também, de fazer com que Vitória chegasse num novo nível em termos de educação. Logicamente que a gente sabe que não se pode mudar a educação de uma cidade que estava tão precária aqui em Vitória em 2, 3 ou 4 anos, isso, mas já é um começo. A negociação, respeitar o professor, para mim já foi um começo. Eu não participei desse programa por mídia, participei somente conversando, tentando fazer essa aproximação quando era possível, mas se a gente tem duas pessoas que é responsável por ter sido feito um acordo, eu vejo o presidente, a presidenta do sindicato, mas a gente pode chamar presidente também, né? Tem essa discussão hoje, é Carmen, e o advogado Aristides, muito competente, lutando pela categoria, logicamente que queriam um reajuste muito maior, mas chegaram e fizeram um bom acordo, e o prefeito também abriu mão daquilo que ele também queria edificar, dos 70, do chamado Fundeb 70, que o prefeito vai pagar mais de 90% com esse reajuste, logicamente ele tem que ficar com a parte para dar uma manutenção dos transportes e tudinho. Mas isso é uma característica importante, sentar, negociar e escutar. Pelo menos até agora está sendo muito importante no governo dele. Ô André, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você aí né, da atual gestão... Ele não é. Ele apoia. Eu apoio, Isso. Ele não é. Eu votei em Paulo e um dos projetos dele, que estava na campanha dele, que foi bastante divulgado, foi a questão do trepa-bode. E eu queria saber se ele ainda vai dar continuidade nisso, até porque foi um projeto bem grande pelo que ele apresentou. E eu acho que não só eu, mas a população também, né? Perguntam isso. Perguntam sobre isso, sobre essa questão. Eu acho que essa parte ele vai resolver até com uma facilidade. Porque a maneira que ele colocou pareceu ser uma coisa maior até do que é. O gasto não é tão caro. Mas vai ficar bonito. Até o trem ele já conseguiu, já está guardado. Para essas coisas ele é muito jeitoso, Paulo. É muito de fazer. Paulo tem uma coisa nele que eu às vezes fico rindo, que ele me lembra, eu acho que Biraca você lembra, Biraca gosta muito, você deve se lembrar também de Chicanísio. Eu lembro. Chicanísio tinha um show que ele fazia, fazendo uma comparação com a cidade dele, me esqueci até o nome da cidade de Chicanísio. Maranguape. E ele fazia uma comparação com Nova York, parece Paulo. Porque tudo que você quer falar, Paulo diz que Vitória é melhor, é maior. Eu tive a oportunidade de ir para a inauguração da escola de sargentos reunidas, que vai ser na cidade de Araçoiaba, se não me engano. Araçoiaba aqui, região metropolitana. E lá, o orgulho que eu vi Paulo olhando para aquela pedra, a gente foi convidado, a gente ficou no mesmo ambiente que ficou o presidente, na parte VIP lá, e a vida de Paulo era apontar para a pedra, aquilo ali é Vitória de Santo Antão. Aí veio o comandante do exército da região do Nordeste, falar que uma coisa que Paulo não me deixou em paz, falando que, tá vendo? O patriotismo, o sentimento nativista, o sentimento patriota, não foi em 1648 no Monte das Guararapes. Foi em 1645 aqui no Monte das Tabocas. Iniciou aqui, realmente. Quando o general falou isso, eu fiquei com esse braço dolorido de tanto Paulo, a emoção que ele ficava. Ou seja, a gente via que ele tem amor pela terra. Não estou dizendo que os outros não tenham, mas até às vezes eu achava cômico. Mas tudo ele vê, Vitória, ele não pensa pequeno, só pensa grande. Deixa eu fazer só Quer mais alguma coisa? Não, pode fazer. Eu queria fazer só tirar uma dúvida. Com relação à sua pergunta, com relação ao trepa-bode, se aquela área está liberada já pela rede ferroviária. Porque a minha dúvida, eu não tenho essa certeza, era que aquilo não podia ser usado, aquela área, pelo município. Ele tem até um túnel ali na frente, né? E eu fiquei pensando, em alguns setores aí por fora, essa rede que comprou aí, essa empresa que comprou a rede, estaria retomando algumas áreas dessas. Eu não sei se em Vitória acontece a mesma coisa. Porque se acontecer, ele não vai poder mexer naquilo. No caso é por causa da linha do trem, né? Porque aquilo ali era da Refesa, né? A antiga Refesa que vendeu para uma empresa aí. Agora é de uma empresa do Ceará, né? A UIFAM. Aí eu não sei se ele vai poder, a princípio, né? Mas isso é uma coisa que... não depende dele se não não puder. Depende dele se não puder. Mas eu vi ele, eu participei de uma reunião, que eu não fui para essa reunião, fui para conversar outro assunto com ele, mas estava o pessoal do IFAM lá e eles estavam conversando sobre isso e eu vi a questão de liberar em um ano. Acho que foi em março essa reunião.
Então acho que no próximo ano vai estar liberado ali para ele poder fazer. Porque na verdade o que ele vai fazer, mesmo se quisesse fazer com que voltasse a ter a linha do trem, não atrapalharia. O dele é o menor dos problemas. Exatamente. O problema de Vitória é outros lugares que foram construídos em cima de linha do trem e por aí vai. Então o dele, tanto é que ele não vai fazer construção naquela linha. As construções são nas laterais e o resto tudo ali é iluminação, é enfeite. Ele quer fazer conforme a gente viu o projeto na eleição e conforme ele fez aquela rua 24 horas, sendo que de uma maneira um pouco mais futurista que ele quer fazer ali. Mas eu acho que ele faz e não é tão caro feito, por exemplo, uma ponte que ele vai fazer é um valor mais em conta. Eu acho que essa questão de você falar que talvez ele não poderia ter feito, eu acho que ele já devia ter, se realmente tivesse algum empecilho para que ele fizesse essa obra, ele devia ter conferido isso antes de fazer a divulgação na campanha. É uma possibilidade. Eu acho que é o entusiasmo, né? Ele vai na base do entusiasmo. O entusiasmo muitas vezes passa por cima de alguns detalhes técnicos, por exemplo. Ele começou a fazer umas obras na cidade de reparos, de modificação, que foi boa para o trânsito. Certo. No final da avenida, ali em frente ao fórum, ele fez um recuo interessante, coisas pequenas, mudou alguma coisa pequena. Ele fez como eu me lembro muito a Grailson, ele administrando. O velho. O velho. O novo não, o velho. É porque eu só peguei o novo. A Grailson, ele é de supetão. Ele fazia as coisas assim de supetão. Tinha coisa que não podia fazer, ele fazia. Você sabe, você acompanhou bem, você sabe disso. E ele às vezes, por exemplo, aquele era para estar asfaltado aquelas entradas. Mas só que asfalto não é feito em pequena quantidade, feita aquela. O que é que ele devia ter feito? Eu acho que ele devia ter feito. Pegado mais ruas, tem muita rua, Vitória. Falar nisso, deixa eu dar só uma pausa. Vitória, meu Deus do céu. Quando eu abri esse podcast, o pessoal começou a querer que eu mostre os buracos da cidade quebra-mola. Eu nunca vi uma cidade com tanto quebra-mola e tanto buraco na vida. Aí o pessoal diz, ele só quer construir, porque ele não cuida da casa da gente, que ninguém, os prefeitos que entram, não é ele só não. Nenhum que entrou tratou de fazer manutenção. Nós estamos com a cidade, parece que foi bombardeada. Tem setores ainda bons, mas tem setores tem setor que é terrível. Que é terrível a gente andar. A gente entende. Eu não ando muito por esses setores, não. Mas anda reclamando. Mas eu ando reclamando também. No a carro, quantidade de quebra-mola, a invasão de calçada. Ou seja, não estou falando da administração. Isso não é administração Paulo Roberto. Isso é administração de 40 anos dessa cidade. Tem uma ladeira foi abandonada. No cemitério. Que tu não crê não. Ela é assim, ó. E tem um no meio dela tem quebra-mola. Agora quem faz isso? Sabe quem é que faz isso, Bruno? A população. Eu vi essa semana que eu vinha com verdade. Ela, o cara fazendo, com um pedreiro fazendo um quebra-mola no meio da rua. Quase que eu paro. Eu digo, vou passar com a máquina de barro. Ele fez ano de barro. Ou seja, eu fico irritado. Olha, aqui, eu vou dar só um exemplo pra você. Mas não sou só eu não, Gabi. As pessoas que eu pensava que era só eu, mas as pessoas também ficam irritadas. Sabe por quê? Porque esses dias no Instagram lá, colocaram lá, o que você acha que mais tem em Vitória? A primeira coisa foi quebra-mola. Nunca vi. E outra coisa... Incrível. É essa rua aqui que tem, como é o nome? Dos Trajanos. Certo. Que agora ela é a rua principal, onde você sai de Natuba, pega ela, tem que subir por lá agora. Isso. Aí você vai pra lá, tem 12 quebra-mola numa rua de 500 metros, 12. E tem um quebra-mola lá, um dia que você passar lá, você vai ver. O carro, se não for um carro com aqueles pneuzão grande, ele não passa sem arrastar ali. Quem fez aquilo não foi a prefeitura. Quase ficou enroscado. Não, todo dia você fica enroscado daquilo. Ou seja, eu estou falando nesse detalhe porque a cidade ficou abandonada na manutenção de muitos e muitos e muitos anos. Isso aí, inclusive, uma das conversas que eu tive com ele foi essa. Você não vai conseguir fazer o que você pensa em 4 anos. Você tem que ter prioridades. Você tem que priorizar. Se você não priorizar, você não entrega. E eu tenho uma coisa só para falar em relação a isso. O maior líder político daqui, Bruno, foi Ivo Queiroz. Bruno, você não deve ter acompanhado, você é mais novo. Mas Ivo Queiroz tinha Elias, Agrailson e Henrique como seus comandados políticos. Inclusive, quem lançou Elias na política foi Ivo. Só que Ivo perdeu uma eleição para Breckfeld. Foi a maior diferença de uma eleição proporcional que já teve na cidade. Foi Breckfeld e Ivo. Não foi nem agora Paulo Roberto com a Graciane. Foi na época... Eu me lembro, foi 33 mil votos a 12. A 18, eu acho. Não, foi 12 mil votos. Eu digo a você que eu acompanhei, 12 mil votos. Bem expressivo, Foi mais de 30 mil votos de diferença naquela época. Não, mais de 30 mil não, mais de 20 mil. Proporcionalmente, é muito maior do que os... Não. Agora, veja bem, o que é que se gerou a partir daí? Uma expectativa muito grande com relação ao Breckfeld. Porque a população jogou em cima de Breckfeld aquela esperança, né, de que Ivo só fazia pintar meio fio, coisa, aquela política antiga, né?
E aconteceu isso agora novamente com Paulo. O que eu ouço na rua, e eu gosto muito de ouvir a rua, é essa expectativa. O povo ainda está com muita expectativa com Paulo Roberto. Muita expectativa que ele faça um bom governo e que não faça as coisas que foram feitas no passado pelos outros. Por Aglailson. Mas eu acho que essa expectativa aí, ela pode ser tanto ruim quanto boa. Eu acho que ela é ruim. Eu acho também. Porque eu acho que ela é ruim. Exemplo, porque assim, se você não atender essa expectativa você enorme, perde. Você cai rápido. Olha, o que é que você acha? Eu acho o seguinte, veja. Não vejo da mesma forma como Breckfeld, porque Breckfeld, ele quando assumiu e teve aquela votação, ele assumiu por conta de uma gestão muito boa que Elias estava fazendo. Deixou ele um legado bom. Então, Elias estava no poder, Elias era prefeito. Eu acho que, se brincar, o único prefeito que apoiou e que conseguiu eleger seu candidato foi ele. Foi ele. Não, Zé Augusto antes. Tinha eleito... Zé Augusto elegeu o motorista dele, que morreu num acidente na... Eu não acho que não era nascido. Tá me chamando de velho. Não, mas eu já acompanho aos 40 anos mesmo. Tu tem quantos anos? Eu tenho 47. Então realmente era uma criança. Barreto. José Augusto Cavalcante Barreto. Eu conheço a história que na época ganhou para a Socorrinho, né? Por causa de para cento e poucos votos. Poucos votos. Então Barreto morreu no mandato, na estrada de Pombos ali, que ia para a usina do Carmo. Morreu num acidente de carro. E Barreto era motorista do enchimento de Zé Augusto Ferres. O Zé Augusto Ferres de Moraes e o Zé Augusto Cavalcante Barreto. Pronto. Então foi ele e Elias foram os dois que conseguiram eleger. Foi. Elias veio, elegeu Breck. A campanha de Breck, eu acho que Breck foi um homem que fez algumas coisas aqui em Vitória importantes, como aquela questão da avenida e aquela questão do viaduto na Belinha. Foi duas coisas. O que a gente via de reclamação por atropelamento, por gente morta ali naquela fase, isso eu me lembro. Eu lembro disso também. Onde é? Contudo... Dona Belinha ali no beco que você sai no trevo. Não tem o trevo ali do Galeta? Para ir pro Cajá. Onde é onde enche ali. Isso aí. O que é que acontece? O problema que eu vi com o Breck. Eu acho que a imagem, Breck não cuidou da imagem dele. Perfeito. Beck é uma pessoa que não se preocupava com o que os outros pensavam, então tomava cervejinha em todos os lugares. Fazia outras coisas também que a gente sabia, mas não vale a pena falar. Ele não cuidou da imagem. Da imagem. Então a imagem dele desgastou ele perante da população, não foi só a questão de obras. Tanto é que ele desgastou tanto que Elias, quando foi a chance que deu a Aglailson. Eu vejo que a eleição de Breck favoreceu a Aglailson. Favoreceu a Aglailson. Aglailson conseguiu ganhar de Elias justamente por conta de Breck. Aí você diz o seguinte: como é que o cara que bate o maior líder político, que era Ivo, bate bem, né? Perde depois para um cara que não tinha sido nada ainda na prefeitura como Aglailson. E o mandato anterior dele tinha sido muito bom, que ele elegeu. Entendeu? Então o desgaste passou totalmente para Elias. E Elias era o quê? O criador, né? Passou por criador. Realmente foi uma gestão muito boa na época. Aí, já agora não. Paulo pega um governo, Paulo era oposição, um governo que era de Aglailson Júnior, e Paulo pegou, logicamente, como Paulo trabalha muito com a mídia, e assim, tudo que ele faz, ele mostra, é uma maneira que ele pensa, inclusive, que já é uma maneira de estar mostrando o pessoal que está trabalhando, e funcionou. A gente saiu do 8 para 80, saiu de um cara fechado que não dava nem bom dia, para um cara que está todo dia na live. Na live, é verdade. 8 para 80. É verdade. Mas veja, Paulo tem mania de grandeza, isso eu estou falando no bom sentido. Ele não vai se conformar com fazer pouca coisa, não. Paulo vai fazer muita coisa em Vitória de Santo Antônio. Logicamente que não vai conseguir agradar todo mundo. Veja, não tem um dia só que meu pai não areie comigo. Meu pai também está vereador da cidade agora. Não areie comigo por conta que a gente não conseguiu fazer algumas obras que foi prometido no loteamento de Baú. E que já está prometido a gente para o Paulo, e que vai ficar, inclusive uma delas vai começar agora no mês de junho ou julho, vai ter depois de junho, julho e agosto. Até agosto vai ser assinada uma ordem de serviço lá, e depois vai ser assinada no próximo ano outra ordem de serviço. A gente vai conseguir colocar lá ou uma creche ou um colégio, ficou prometido para a gente lá, que é uma população que já está de um bom tamanho, e vai ser feita a questão dos calçamentos, do loteamento de Baú e da Bela Vista 2. Vai saindo do posto médico, do posto médico de Baú, e vai até o loteamento de Baú propriamente dito, vai ser ajeitado algumas ruas que tem lá, que foi calçada por Elias, e vai ser feito outras. Isso a gente vai conseguir. Mas até lá, todo dia pau. Veja, se você não tiver maturidade para poder saber que enquanto você não fizer, o pessoal vai estar falando. Então, meu pai, tem calma, o senhor que me ensinou, o senhor é mais maduro que eu, o senhor sabe que quando chegar, a gente vai conseguir.
para poder até mostrar ao povo, gente, a gente não tem tantos terrenos mais lá, mas quem mais tem lá é a gente, do que qualquer um morador de lá. Terreno lá. Então, se calçar tudinho, quem seria o maior favorecido? Será que não sou eu? Será que eu não estou fazendo isso porque eu não quero? Vai chegar um momento a gente ter isso aqui calçado, a gente ter esse bairro aqui, trazendo melhorias, que infelizmente até agora a gente como vereador não pode fazer. A gente passou 4 anos na oposição, sem chegar nada para lá, para o Tenente Bal. Aí agora pelo menos a gente está com a expectativa de esse ano, no próximo ano, ser feita uma grande obra lá, uma grande obra em termos na educação e a questão de pavimentação. Olha, você falou numa coisa que realmente eu sei que ele tem mania de grandeza, no bom sentido, lógico que gosta de fazer as coisas de grande porte, obras de grande porte. Agora, tem uma obra que eu discordo plenamente dele. Eu disse a ele, não disse a ele ainda, mas eu mando sempre recado, sempre estou falando nessa obra. E que não é por mal dele, é por bem da cidade, que é o Carneirão. E vou dizer a você por quê. Que o outro tenha sido derrubado, eu não discuto tecnicamente, o que é que está havendo, aquelas coisas de localização, isso aí é questão de opção técnica dele e da gestão. Mas a construção de um outro estádio, nesse primeiro momento dele, nesses primeiros 4 anos, eu acho de uma prioridade estupidamente errada. Uma falta de prioridade, né? Prioridade. Vou explicar por quê. Porque ele assume uma gestão que tem tudo para fazer. Tudo para fazer. Entendeu? É você assumir uma casa que tem um banheiro quebrado, tá, uma sala quebrada, uma cozinha quebrada, e você vai ajeitar o muro da frente. É mais ou menos essa analogia que eu faço. Porque, veja, é muito dinheiro. Ali não é coisa para fazer com menos de 30 milhões. Se for fazer um estádiozinho pequeno. Eu sei que ele tem disponível na Caixa Econômica, disponibilizado 200 milhões. Só pegou 60, só pediu autorização à Câmara de 60. Foi. Pegou 60, ele pode pegar mais empréstimo, mas os 60 que ele pegou, inclusive, não gastou ainda. Não gastou ainda, certo. Então ele pegou 60, pode ir até 200. Pelo que eu soube, a disponibilidade 120, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Mas aí, veja, o que fazer? Eu acho que vocês, enquanto vereadores, você, enquanto presidente, tem que tentar... mostrar ele que não seria o momento não ideal. Seria o momento. Eu sou desportista, eu adoro futebol. Para mim seria excelente ter um estádio, uma arena aqui boa. Mas o povo, acho que não é o momento. Mas não é o momento. A eu prioridade. Acho que Vitória tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser feita ainda. Mas veja, eu concordo com você. Agora eu só penso o seguinte, veja. O Carneirão, na verdade, não é ter derrubado o Carneirão. O Carneirão tinha que fazer outro Carneirão ali. Certo. Ali foi feito, filmaram um pedaço. Eu nem discuto aquilo ali, que aquilo ali foi uma coisa mal feita desde o início. Aí o que é que acontece? O que está sendo feito já no Carneirão e deve estar pronto daqui a alguns meses, esse ano já vai estar pronto, que é uma creche de um padrão americano mesmo, uma coisa... A fiação, tudo, uma coisa... Aonde? Lá onde é o Carneirão? Onde é o Carneirão. Mas Lorinaldo deu outra informação a gente. Ele disse que lá seria um ambiente de lazer, uma praça. Também, mas também, quanto o tamanho do Carneirão. Lá já está sendo construído a creche. Lá vai ser construído uma área de atletismo, com uma praça e com atletismo, inclusive, para poder, com uma quadra, porque ela é maior do que o espaço que vai construir a creche. Exato, Isso já está. A creche já está sendo feita. A creche deve estar pronta daqui a 2 ou 3 meses. E vai ter essa área de lazer, para o pessoal que gosta de andar naqueles esportes mais radicais, que colocaram na Coab, mas a Coab não foi tão bom, então está fazendo mais profissional. Então vai ter todo um teatro, vai ter um negócio lá todo assim, que vai estar pronto. Eu sei que a parte da creche vai estar pronta ainda esse ano, tanto lá como o Moés, daqui a meses, 2 ou 3 meses. O Moés daqui a 45 dias já vai estar pronto. Pode ser que não inaugure logo, porque ele tem que cuidar também, que ele quer fazer uma praça de lá, onde o pessoal negocia lá também. O pessoal do Moés precisa de uma praça, de um ambiente de lazer também adequado. Então, ele quer fazer os dois, mas vai estar pronto, já vai estar funcionando a creche, esse ano ainda. Mas, o que é que acontece com relação ao estádio? A informação que eu tive foi que, através da Federação Pernambucana e da Confederação Brasileira, Vitória vai receber um apoio financeiro muito grande. Ou seja, vai ser uma PPA, né? Parceria Público-Privada, né? PPP, né? PPP. Vai ser uma PPP. Então, que para a Vitória vai ser muito, assim, o que Vitória vai... Se fosse 30, a Vitória vai gastar 10 ou 7 milhões. Já é uma informação melhor que você está me dando. Eu não tinha essa informação. Ele tem amizade com esse pessoal do futebol, tudo. Então, o pessoal tem interesse que Pernambuco tem alguns lugares que tem sejam sedes. Que sejam sedes. Então ele vai receber, um aporte muito forte com relação a isso aí. Se for recebendo esse aporte, que se faça. Se for para gastar o dinheiro que está na prefeitura,
Nisso aí eu acho que também não deveria ser feito agora. Ser feito agora. Tá certo? Não, mas eu acho que você está pensando como ele pensa também. Eu acho que, em primeiro lugar, é porque ele está calçando várias ruas. Outra coisa que eu vou Pode falar. Eu, como leigo, né, até se você tiver informação melhor, eu perguntei a Laurinaldo me deu uma resposta. Eu ando em cidades pequenas, feito Pombos, Chão de Alegria, Lagoa de Itaenga já fui. Eu não vou falar nem de Arco Verde, Garanhuns e Gravatá, em certa parte de Gravatá. Não se usa mais calçamento nessas cidades há muito tempo. Seria asfalto. É asfaltamento. Aí eu fui ao engenheiro, depois que eu conversei com o Ronaldo, e liguei para ele, perguntei a ele, disse, olha, isso é uma questão só de organização do prefeito da cidade. Ele tem que pegar, primeiro, ninguém vai montar uma estrutura para calçar uma rua de 100 metros, ninguém vai fazer isso. Então ele pega várias ruas, faz um lote de rua, licita essas ruas e vai fazendo. Porque tem que ter um mínimo, parece, ele tem que ter um mínimo para valer a pena. Para valer a pena para as empresas. Porque não montar uma estrutura para fazer uma rua? E é justamente isso que você falou anteriormente, com relação à questão de alguns lugares que você disse que está faltando. E eu digo, mas ele vai fazer, por exemplo, na matriz tudinho, porque a gente recebeu de informação, porque veja, assim, eu não vejo muito ele, eu tenho que estar cuidando da Câmara. Lógico. Mas quando eu estou e o que a gente recebeu de informação foi no sentido de que vai estar sendo contratada uma empresa, uma licitação, para uma quantidade X de metro quadrado, que ele vai passar em vários lugares. Então, ele está deixando como se fosse a praça, por exemplo, lá do fórum. Vai deixar pronta para quando chegar poder fazer, porque senão a empresa, quando passar só asfalto e que ele fosse ajeitar, teria que contratar para fazer de novo. Então, ele quer deixar isso já pronto, que o estilo dele não é deixar. Aquela praça está feia hoje. Está feia. Está funcional, mas está feia. Então, ele quer deixar toda já direitinho para poder, quando passar o asfalto, não ter que quebrar de novo. Eu tenho pena dele. Eu tenho pena dele. Juro a você, não queria estar no lugar dele, não. Porque é muita coisa para fazer, certo? É uns caras feito eu e outros dando palpite. Não, mas tá certo. Olha, tá certo. Quando você falou das lombadas, que eu também, logicamente, incomoda a gente que tem carro. Quando vai passando nas lombadas, meu carro é baixinho. O meu também é um desgraça. Aqueles carros baixinhos. O meu arrasta. Toda vez, aí o que acontece? Mas, muitas vezes, essas pessoas que colocam é por conta de pessoas irresponsáveis que passam o carro em alta velocidade. Aí o pessoal tem uma criança brincando ali, tá seu filho ali. Deixa eu dar uma ideia a você. Eu dei a Elias essa ideia, ele pegou, ele encampou e fez, inclusive, 2 lombadas de acordo com a BNT. É só uma ideia. Não quer organizar a cidade? Existe um padrão, a BNT, para fazer lombada, que é aquele padrão do aeroporto. Que tem uma faixa. Sabe para que serve? Né? Redutor de velocidade para os pedestres passarem. Não é isso? Para não ser atropelado. Então lá tem a faixa em cima. E reduz a velocidade muito. Tem uma aqui em Vitória ali no Livramento, não tem? Tem uma, mas não ficou bem feita não, que eles fizeram por sobre, ficou bem baixinha. Na verdade tem que escavar e pegar de baixo para ela ficar mais ondulada. Então é a prefeitura que tem que tomar essa iniciativa. Precisa de uma lombada aqui? Precisa. Passa gente por aqui? Passa. Porque tem lugar que não passa nem gente, tem lombada. Aí inclusive tem que ver isso com muito estudo, porque o que acontece? Lá na matriz fizeram também, em frente ao Rosário, tinha aquele, que a turma chama dele, tem um nome, sonorizador, né? Sonorizador. Aí não passava as cadeiras de roda para os deficientes. Exatamente. Já começou Mas essas lombadas, elas também pensam nisso. Aqueles... É uns cubinhos de coisa, uns tijolinhos que... Aquele é um redutor bom de velocidade, melhor que a lombada. Aquilo ali, pelo menos eu conheço como... Zóio de sapo. Zóio de sapo, Mas são redutores são bons. É só deixar o espaço para a cadeira. Que inclusive ele tirou em algum lugar. Tirou justamente por conta disso. Ele tirou. Porque não estava passando as cadeiras de roda. Ponto era só deixar as cadeiras de roda no cantinho, deixar a passagem da cadeira de roda e deixar no meio onde os carros passam. Entendeu? Mas isso olha, isso vai ficar para um outro assunto, porque não vai dar para conversar hoje. Rendeu. Tá vendo você? E outra coisa, eu acho que vai ficar interessante, André, quando o Bruno proporcionar a gente aquela questão da gente estar aqui com o pessoal aqui conversando com a gente. Com certeza. Que aí vai ser legal. Agora só vai entrar, Bruno, gente para debater coisa boa, viu? Gente para esculhambar. Fica em casa, vai fazer outra coisa. Olha, não falando palavras de baixo calão, pornografia. Pode ligar para conversar com a gente falando mal da gente. Mas faz a defesa, entendeu? Eu acho que eu falar mal do prefeito, falar mal de você, falar mal do presidente, não vai resolver nada. Eu tenho que dar proposta. Tá fazendo errado. Mas resolve, com aquele coitado ali, está precisando dizer aquilo ali, mas não tem um dia melhor. Desabafar, né? Eu não respondo quase ninguém em Facebook. Quando eu responder uma palavra ou outra, por quê? Porque às vezes eu entendo que o pessoal é desinformado.
não sabe o que está acontecendo, não sabe como as coisas funcionam. Falam. Hoje mesmo a gente tirou um bocado de dúvida em duas áreas. A área médica, obstetrícia, que coisa que eu não sabia, eu era ignorante, de pai e mãe. Eu pensava coisa que não existe. E você hoje tirou muita dúvida da gente aqui, da população. Verdade. Esse podcast serve para isso. Não é pra gente tomar partido por A, por B, por C, ser contra ninguém. É pra gente tirar o povo desse obscurantismo, dessa ignorância total, que às vezes o cara fala do STF, tudo bem, erra, fala dos vereadores, fala de todo mundo, erra também, mas você tem que conhecer a realidade, conhecer os fatos. Você conhecendo os fatos, fica mais fácil, fica né? mais fácil a gente discutir. E eu não discuto com quem não conhece o fato. A pessoa às vezes chega com um argumento para mim, eu fico olhando assim, e meu pai me disse uma coisa, só para encerrar minha participação. Meu pai me disse uma coisa: olhe, você, quando for discutir com uma pessoa ignorante, o culpado é você. É a história do leão e do tigre e do burro. Vocês já ouviram essa? Eu vou contar essa para encerrar. Eu tenho que contar sempre uma piadinha, amor. Não pode ficar assim sempre. É importante. Aí veja, o tigre estava discutindo com o burro, porque o burro dizia que a grama era azul e o tigre dizia que a grama era verde. Aí começaram lá e foram as tapas, apartaram a briga, leva pro leão resolver, para ver quem tá certo. Aí chegou pro leão, o leão disse: qual é o problema? Aí o tigre: eu tô dizendo a esse burro, esse jumento, que a grama é verde, ele tá dizendo que é azul. Disse: qual é o problema? A grama é verde. Aí ele disse: não, a grama é azul e você tá punido, vai passar um mês sem abrir a boca, seu castigo vai ser esse. Aí depois de um mês chegou o tigre, cumpriu a punição. Mas leão, meu rei, como é que você me pune? Você sabe que a grama é verde. Ele fez: eu sei que é verde, agora o burro não sabe. E você vai discutir com o burro, você está condenado por causa disso, está errado. Então não adianta você discutir com um cara que não tem conhecimento. É verdade. E a gente faz esse trabalho. André, foi um prazer. Para mim foi muito bom, legal. Quando for convidado, deixa aqui de novo. Vai ser convidado sim. E a gente vai vir numa condição melhor, de que as pessoas participem, entrem com você, interagem. Mas eu sempre digo, num bom propósito, discordar de você, discordar de quem for, é normal, é natural. Se todo mundo pensasse igual... não tinha graça, né? Ou tudo era verde, ou tudo era azul. Mas eu quero pessoas com propostas, com posições sólidas, que façam a gente pensar. Que coloque as pessoas que estão no poder, feito você, feito o prefeito, para pensar. E não para contrariar, para desabafar. Isso não é lugar de desabafo, não. Tá bom? Meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Até o próximo episódio, gente. Não Pessoal, se esqueçam de se inscrever no nosso canal, muito bem. VitóriaCast, e de seguir o nosso Instagram, VitóriaCastPR. Muito bem. Bruno já ia reclamar de você. Tchau, pessoal.